Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Vim fazer um vídeo aqui na natureza. Eu estou lendo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu estou ainda no capítulo inicial, não começou ainda ali. Estou lendo a introdução. Itinerário e espírito da redação. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborada em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal José Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do Sinódio. Uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, péricos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. A comissão encarregada de dar as diretrizes e de vigiar o desempenho dos trabalhos surgiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir nele a modificação pedidas pela comissão, de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catequistas, e sobretudo de bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sinodos, dos institutos de teologia e de catequética. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que esse catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade meu convite e assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida eclesial. Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente a que se pode chamar Sinfonia da Fé. A realização desse catecismo reflete deste modo a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. Distribuição da matéria. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a sua luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto, as coisas novas e velhas, porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes: o credo, a Sagrada Liturgia com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão exposto a partir dos mandamentos e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência exposto do modo novo, para responder às interrogações de nossa época. As 4 partes estão ligadas entre si: o mistério cristão e o objetivo da fé. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos. Está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir.
fundamenta a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o nosso Pai Nosso, é o Pai Nosso, e constitui o objetivo de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão. A liturgia é ela própria oração. A confissão de fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto do sacramento, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, está morta e não pode se dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Virgem Maria, por ordem do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador, morto e ressuscitado. Ele está sempre presente na Igreja, particularmente no sacramento. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre de nossa oração. Valor doutrinal do texto. O Catecismo na Igreja Católica, que aprovei no passado, dia 25 de junho, e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Veja-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação, o qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina, rumo à luz sem sombras do Reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica e todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Santa Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também reforçar os laços da amizade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo com espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé, de convocar para a vida evangélica. Este catecismo lhe é dado a fim de que sirva de texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo, a harmoniosa coerência da fé católica. O Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão de nossa esperança e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Esse catecismo não se destina a substituir os catecismos locais, devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais. Sobretudo, se receberão a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservam cuidadosamente a unidade da fé e da fidelidade à doutrina cristã católica. Uma pequena conclusão. Boa tarde. Uma pequena conclusão. No final desse documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Virgem Santíssima Maria, Mãe do Verbo encarnado e a Mãe da Igreja, que ampare sua poderosa intercessão
o empenho catequético da Igreja inteira em todos os níveis. Nesses tempos que ela é chamada a um novo esforço de evangelização, possa, à luz da verdadeira liberdade, da vossa fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzi-la à única liberdade digna deste amor, deste nome, e da vida de Jesus Cristo sob o guia do Espírito Santo na terra e do reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face, dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário de abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano de seu pontificado. Amém, meus irmãos.